Salve, salve galera, firmeza total. Meu nome é Eduardo, sou conhecido como Odraud. Eu sei que você pode estar olhando e falar, meu, o que esse cara tá fazendo aí? Com esses dread, tá de óculos, tatu, vai surfar? Não, cara. Não sou surfista, não vou surfar, não estou de férias. Eu sou sim professor especificamente de redação e essa vai ser minha primeira aula de dica aí na quarentena para quem aí está no terceiro ano do ensino médio, está prestando vestibular ou está no cursinho, enfim. Para quem está nessa ideia, nessa fase da vida, essa minha dica de hoje vai servir para ajudar, certo? Então, como é a minha primeira aula, eu pensei em organizar o quê? Como que a gente faz para montar um texto, para começar a escrever um texto dissertativo argumentativo, para conseguir cadenciar as minhas ideias e fluir. Antes da gente pensar em estrutura, pensar até nas conjunções, como é que eu vou usar o texto, enfim, quais são as partes técnicas, eu tenho que pensar assim na concepção de texto. Como é que eu vou pensar em montar um texto? Para eu pensar em montar um texto, ter essa concepção de um texto de opinião, um texto dissertativo argumentativo, enfim, que ele seja convincente e concreto, eu preciso pensar em duas palavrinhas, galera. A primeira palavrinha é ver, a segunda palavrinha é observar. Vai ser a nossa base. Essas palavrinhas serão a nossa base, beleza? Por que isso? Parte do pressuposto de que para eu escrever um texto dissertativo argumentativo, eu tenho que ter opinião social, opinião política, opinião filosófica. Preciso aprender a observar o mundo que me cerca. E esse é o grande problema. Normalmente, quando a gente está num vestibular, quando tem uma proposta de redação, muitos alunos ficam com a ideia argumentativa só dentro do texto de apoio, né? Isso pra gente é um senso comum que não é interessante para nós. Então pra gente é bacana a gente conseguir sair do texto de apoio. E como é que eu saio do texto de apoio? Aprendendo a observar, certo? Porque ver as coisas parte de um princípio muito superficial. Então, para nós aprendermos a observar hoje, vou dar uma dica para vocês, o meu plano de fundo vai ser um filme chamado O Poço. Tá? Tem no Netflix, você encontra na internet, enfim. A gente consegue encontrar aí no nosso meio contemporâneo. Então a base vai ser esse filme. Se você não viu, eu não vou dar spoiler, fica tranquilo, firmeza. Fica tranquila se você não viu, que eu também não vou dar spoiler. Demorou? Então vamos lá. Se eu partir da estética do ver dentro dessa obra, tá certo, chamado Poço desse filme, a minha relação de interpretação dele vai ser bem superficial. O meu nível de leitura vai ficar só no ver, né? Então se eu pego só para ver esse filme, qual que vai ser a onda dele? O filme conta a história basicamente, resumindo aqui, é um poço de autogestão, as pessoas ficam confinadas nesse poço e tem vários níveis esse poço. Não vou falar os níveis que são porque eu não quero dar spoiler. Então o que acontece? Cada pessoa quando entra dentro dessa cadeia, desse poço de autogestão, vamos pensar assim, ela pede para o seu prato predileto ser feito. Então todo mundo que está dentro desse poço tem o prato predileto feito. Lembrando, são níveis, né? Então assim, todo dia, em um determinado momento, as comidas são feitas. E esses pratos de todo mundo que entrou dentro desse posto, ele fica numa mesa e a mesa vai para o nível 1. O nível 1 come essa comida. Depois, o que restou da comida do nível 1 desce para o nível 2. O que restou da comida do nível 2 desce para o nível 3. E assim sucessivamente. Ou seja, um come em determinado tempo, acabou o tempo, essa mesa desce para o outro nível. Acabou o tempo, desce para o outro nível. E assim sucessivamente durante a obra inteira. Se eu pensar numa estética só de ver, eu vou achar o filme bizarro, vou falar, nossa meu, caramba, uma pessoa, elas vão comendo ali, nossa que filme sinistro, que filme de terror. Essa é uma estética do ver. Se eu entrar numa onda mais de observar, eu conseguiria de certa maneira sim usar esse filme para falar de qualquer temática, ou não qualquer temática, mas de várias temáticas que eu quiser dentro do vestibular. Até porque o filme tem um diálogo permanente com Don Quixote. O personagem principal chamado Goreng, ele entra dentro desse poço, dentro dessa cadeia de autogestão, levando Don Quixote. E se eu parar para pensar, qual que é a ideia do personagem Don Quixote? Ele luta contra ele acha que dragão na obra de Miguel de Cervantes. Ele acha que os dragões são moinhos de vento,
né? Ele tem uma idealização atrás de Dulcinea, então ele se sente um cavaleiro e ele entra numa idealização que até a gente pode chamá-lo de louco. O Goreng, que é o personagem central, principal, que entra no poço, ele tá levando o filme e ele também carrega essa estética, porque ele começa a pensar nisso. Ele tenta mudar o poço, ele quer mudar o mundo daquele contexto que ele está vivendo ali. Certo? Então esse é o primeiro diálogo intertextual, que eu só consigo perceber se eu observar a obra. Se eu não observar, eu não consigo. Segundo ponto é, se eu entrar na ideia de Durkheim, que diz mais ou menos o seguinte: fatos sociais são conjuntos de hábitos praticados pelas pessoas por meio de suas ações que permitem a identificação de uma consciência coletiva, a qual age por trás dos indivíduos, influenciando as suas ações de alguma maneira. Trocando em miúdos a ideia do Durkheim. E lá na obra é o seguinte, né? Dentro do poço. A pessoa que está no nível 1, se ela de certa maneira pensasse em comer o necessário para deixar para o nível 2, a galera do 2 comer o necessário para deixar para o nível 3, todo mundo ia comer, tranquilamente. Todos os níveis iam comer, certo? Porém, as coisas ali dentro da obra, elas passam a ser referenciais. O cara que está no nível 50... uma vez por mês as pessoas trocam de nível. O cara que está no nível 50, no outro mês, se ele acordar no nível 1, ele não vai pensar em segurar a comida para o nível 2, 3, 4 até chegar no 50. Porque ele passou fome no nível 50. Na hora que ele está no 1, ele vai pensar de forma egoísta, de acordo com aquilo que ele está sentindo necessidade naquele momento. Ou seja, já ficou mutável, não está estático mais, já mudou a referência. Então dá pra gente tentar fazer uma intertextualidade direta aí com o Durkheim. Olha, partindo da estética do observar, certo? Um outro ponto que eu posso parar para pensar também é no Heráclito, né? O Heráclito, ele é, se eu não me engano, pré-socrático, me corrija se eu estiver errado, certo? E o Heráclito, ele trabalha o seguinte, né, meu? Ele é conhecido como pai da dialética e ele diz basicamente o seguinte: as coisas existem por conta das contradições. Resumindo aqui, certo? Obviamente, sou professor de redação e literatura, não sou professor de filosofia, estou trazendo para o meu contexto. Então, se nós pararmos para pensar nisso, quem está no nível 1, dentro da obra O Poço, não quer chegar no nível 50. Porque eles entendem que quem está no nível 50 são miseráveis, ele não quer descer. Quem está no nível 50 quer subir no nível 1. Certo? Então quem está no nível 50, na hora que sobe para o nível 1, ou 2, ou 3, que é um nível alto, que vai conseguir comer, não pensa em quem está embaixo, porque não quer ficar perto da miséria. Então é a relação de ter poder ou ficar miserável. Ter poder ou ficar miserável. Pegando essa ótica aí, junto com a ideia do Durkheim, as pessoas acabam sendo animalescas. Dá até para nós contextualizarmos na obra como se ela tivesse um ideal bem de Aloysio de Azevedo, assim mesmo. E a gente começa a pensar o seguinte: será que as pessoas agem daquela forma porque elas querem agir? Será que elas agem porque o contexto faz com que elas ajam daquele jeito? Tá certo? Olha o tanto de coisa que a gente começa a pensar a partir do momento que eu começo a observar a obra e não só ver. Então qual que é a minha dica para vocês? Chegando agora na terceira palavrinha, né? A primeira foi ver, que é superficial. A segunda foi observar, que é mais aprofundado. Começar a perceber as entrelinhas dentro de uma obra. E a terceira e última palavrinha agora, que não chega nem a ser uma palavrinha, é um termo, chama-se brainstorm. Olha, eu falei bonito, brainstorm. O que seria o brainstorm? É traduzindo assim, de forma literal, uma tempestade de ideia, né? O que seria essa tempestade de ideia? Ela ia servir para quê? Gostaria que você assistisse essa obra e tentasse fazer uma relação em tópicos. Isso que é o brainstorm. Depois que você assistir a obra, com quais temáticas essa obra dialoga? Será que essa obra dá para falar, se cair uma temática sobre depressão, e eu não quero ver meu texto de apoio, e eu assisti essa obra, chamada O Poço, eu observei essa obra, será que eu consigo usar essa obra para falar de depressão? Uma temática falando sobre relação de poder. Será que o filme O Poço dá para eu usar uma intertextualidade para falar de relação de poder?
E se cair uma temática relacionada a ser feliz ou não ser feliz no século XXI? Será que não daria para usar o poço? Né? Então eu gostaria que vocês pensassem bastante, assistissem essa obra, observassem bem e fizessem vários tópicos, fazendo uma relação entre a obra e quais outros temas será que essa obra pode dialogar. Claro que eu tenho pouco tempo para falar aqui, é só uma análise bem breve, então eu gostaria que vocês fizessem isso, saíssem do ver, partissem para o observar, e a partir do momento que vocês começassem a observar, tentem pensar numa linha de brainstorm, vejam, observem qualquer obra e tentem relacionar essa obra com outras temáticas. Só assim a gente consegue finalmente não depender do texto de apoio. E não depender do texto de apoio é muito rico, porque a minha argumentação ela sai do senso comum, tá certo? A minha intertextualidade, né, pensando aí no Enem, especificamente vestibulares que têm essa mesma ideia, no dissertativo e argumentativo, a minha argumentação ela passa a ser interdisciplinar, ela passa a ser contemporânea. A gente consegue ganhar muitos pontos só praticando isso. Então eu gostaria muito que vocês treinassem, fluam aí, qualquer dúvida me dá um salve, é nóis, espero que tenha ajudado. Tei!